Olá, pessoal. O tema que abordaremos nesta apresentação será característica das bactérias. Como vimos, as bactérias fazem parte do grupo de micro-organismos. Micro-organismos não patogênicos. A interação entre certas espécies de micro-organismos e matéria-prima tem como consequência a produção de novos alimentos, com características específicas como resultado do processo de fermentação. Apresentamos para vocês imagens de alguns alimentos fermentados, entre eles o pão, a cerveja, o queijo e o iogurte. O pão, a cerveja e o queijo são produtos fermentados a partir de fungos, e os iogurtes, produto fermentado a partir de bactérias. Especificamente falando de bactérias probióticas, que são micro-organismos vivos que conferem benefícios à saúde do hospedeiro, como a resistência a patógenos, reforçando os mecanismos naturais de defesa do hospedeiro. Além dos efeitos nutricionais, há fisiológicos e efeitos antimicrobianos. Os principais gêneros das bactérias são Lactobacillus e Bifidobacterium. Micro-organismos patogênicos, causadores de enfermidades. Exemplificamos, temos a tuberculose, leptospirose, cólera, meningite, cuja transmissão pode ocorrer pelo contato físico, pelo ar, aerossóis, água, alimentos, objeto e sangue, como demonstramos algumas imagens que estão neste slide. Bactérias. Aparentemente simples, são organismos microscópicos, ou seja, invisíveis a olho nu, só podendo ser visualizado com auxílio do microscópio. São unicelulares, procariontes, ou seja, sem carioteca, sem a membrana delimitante do núcleo. Participam do reino Monera, são encontrados em toda parte, no solo, na água, no ar, nos alimentos, no corpo de animais e do humanos e assim por diante. E tem paredes celulares com peptídeo glicano. As bactérias são normalmente medidas em micrômetros, que são equivalentes a 1/1000 de milímetro. As células variam de tamanho dependendo da espécie. Como demonstramos, ela pode ter um tamanho de 2 a 6 micrômetros de comprimento e 1 a 2 micrômetros de largura. As células bacterianas são translúcidas. Os métodos de coloração facilitam a visualização dos micro-organismos ao microscópio óptico. A coloração de Gram é uma das principais técnicas que tem a função de identificar a forma e arranjos, além de classificar as bactérias em gram-positivas ou gram-negativas, que seria por diferença nas espessuras e estruturas de suas paredes celulares, peptídeo glicano. Como vemos na imagem, a bactéria gram-positiva, ela tem uma membrana celular mais espessa e a bactéria gram-negativa tem a membrana celular ou parede celular mais delgada, mais fina. As bactérias gram-negativas perdem o cristal violeta quando tratadas com álcool, demonstrando assim uma coloração vermelhada. Como vimos na imagem, temos bacilos gram-negativos. Já as bactérias gram-positivas, elas retêm o corante cristal violeta, demonstrando assim uma coloração violeta escuro. Como procedimento para essa coloração, fazemos da seguinte forma. Após o esfregaço em lâmina, utilizamos o corante primário cristal violeta por 1 minuto sobre a lâmina. Após 1 minuto, colocamos a solução de iodo, Lugol,
que tem a função de fixador ou mordente, permanecendo também por 1 minuto. Retiramos o excesso, lavamos com o álcool ou com éter ou uma solução de álcool ou éter, que tem a função de descorante. Por fim, colocamos o segundo corante, vermelho, que é a safranina fucsia, e deixamos agir por 1 minuto. Lavamos com água destilada, deixamos secar naturalmente e esta lâmina estará pronta para a visualização em microscópio. As bactérias patogênicas podem provocar danos aos tecidos do hospedeiro através da produção de toxinas. Alguns tipos de bactérias produzem toxina e classificamos em termolábias ou termoestáveis. As termolábias são destruídas pela ação do calor. Como exemplo, nós temos a bactéria Clostridium botulinum. Termoestáveis, elas resistem ao processo de cozimento e não têm suas propriedades tóxicas alteradas, como exemplo, a bactéria do Staphylococcus aureus. Esporos bacterianos. Os esporos, eles ocorrem quando estas bactérias estão em ambiente que ameaçam sua sobrevivência, que não tem nutrientes suficientes para que cresçam e se reproduzam. Sendo assim, elas se tornam resistentes à ação de agentes químicos diversos, temperaturas altas, radiação e ácidos. Só são destruídas a uma temperatura de 121 graus, 30 minutos e uma pressão de 1 atm. pH é um fator de grande importância na limitação das bactérias em se desenvolver nos ambientes. Quanto menor o pH, mais ácido, ou quanto maior o pH, mais básico. Esta capacidade de sobrevivência diminui, o que justifica que o sangue, pelo seu pH, rico em nitrogênio, carboidratos e vitaminas, é um excelente meio de cultura para bactérias. O pH ótimo da bactéria é próximo à neutralidade, ou levemente ácido, que é um pH em torno de 5 a 7. Reprodução assexuada, divisão binária, bipartição. Reprodução assexuada, na qual uma única célula parental simplesmente se divide em duas células filhas idênticas. Como vemos a imagem, uma célula se dividindo em duas, essas duas células se dividindo em 4. Antes disso acontecer, os conteúdos celulares se duplicam e o núcleo é replicado. Quando os micro-organismos estão em um meio apropriado de nutrientes, pH e temperatura, um grande número de células ocorre em um período de tempo relativamente curto. Há referências bibliográficas que esta reprodução pode acontecer de 15 a 15 minutos ou 20 a 20 minutos. Esse tempo de geração, ou seja, intervalo de tempo, é diferente para cada espécie. Do ponto de vista de aproveitamento de oxigênio livre, os micro-organismos podem ser classificados em aeróbios, anaeróbios, facultativos e microaerófilos. Aeróbios necessitam de oxigênio. Como vemos a imagem do primeiro tubo, as células, esses pontos avermelhados, elas estão na superfície do caldo. Anaeróbios, quando se desenvolvem na ausência do oxigênio. Como vimos nesse segundo tubo, as células, esses pontos avermelhados, elas estão depositadas no fundo do tubo de ensaio. Facultativas, elas podem viver tanto em condições aeróbicas ou anaeróbicas. O terceiro tubo demonstra essa classificação, onde percebemos a presença de bactérias em todo o conteúdo do caldo. E os microaerófilos, quando o crescimento é melhor numa pressão reduzida de oxigênio, seria o quarto tubo, A representação das células não estão nem na superfície nem no fundo do tubo, elas encontram-se intermediário. Os micro-organismos eles podem ser cultivados no laboratório, ou em placas de Petri,
ou em tubos de ensaio, como foi demonstrado. Em placas de Petri, há o aparecimento de colônias, que nada mais é do que o agrupamento de células. A imagem demonstra os pontos escuros, né, que nós chamamos esses pontos escuros à esquerda de colônias. O crescimento das colônias pode ocorrer tanto na superfície como também dentro do agar após a solidificação. O agar é um polissacarídeo extraído de algas do gênero Gelidium e apresenta essa consistência sólida, como demonstramos a imagem à direita. Essas placas de Petri com agar, né, numa tonalidade amarela e vermelha. Meios de cultura, né, são substâncias preparadas em laboratório para o crescimento de bactérias. Há uma infinidade de meios de cultura. As bactérias que crescem em meios de cultura, elas são denominadas culturas, devendo ser incubadas numa temperatura adequada. Há várias classificações para o meio de cultura. O estado físico, sendo sólido, semissólido ou líquido. Elas podem ser naturais e artificiais e cuja finalidade bacteriológica para o crescimento de bactérias ou micológica para o crescimento de fungos. Obrigada, bons estudos.